Projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Me chamo Antônio Garcia e sou analista de artes visuais no Sesc Paraty. Esse é o primeiro episódio do Roda de Escuta, um podcast que irá ao ar todas as quartas-feiras e trará assuntos relacionados à arte, cultura e sociedade. Para iniciar essa série, a gente recebe hoje Luiz Antônio Simas, pesquisador, historiador, compositor, babalaô, profundo conhecedor da cultura popular brasileira. A ideia é bater um papo a partir de uma exposição que o Sesc Paraty montou em fevereiro desse ano com o artista carioca Wallace Pato. Wallace é nascido e criado no bairro de Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, e teve uma vivência em Moçambique, na África. A partir dessa vivência, criou paralelos entre África, diáspora, Rio de Janeiro, território, identidades. E para fazer todas essas conexões, ninguém melhor do que o nosso entrevistado de hoje, Luiz Antônio Simas. Simas, em nome do Sesc Paraty, eu agradeço por ter aceitado o nosso convite e passo a bola para você. Opa, obrigado, Antônio. Agradeço o convite do Sesc Paraty. E é interessante falar disso, né? A exposição Moçambique, porque Moçambique, na costa do Índico, né, da África, pertence àquele complexo dos escravizados bantus, né, que eram bantus e que vieram para cá. E o Rio de Janeiro recebe maciçamente pessoas escravizadas desse complexo banto, né? Porque a gente costuma dizer que do Congo ali para baixo, né, pegando Congo, a atual Angola, a costa de Moçambique, você tem esse complexo dos bantos. Então o Rio é uma cidade muito marcada pela presença desse elemento civilizatório banto, né? Porque é bacana a gente lembrar que os estudos mais recentes sobre a escravidão, eles redimensionam, né, a maneira como a gente vê esse fenômeno. Porque durante muito tempo a escravidão foi estudada numa lógica que era só econômica. O papel do escravizado na engrenagem da economia colonial, da economia do império, enfim. Mas você tem muita coisa sendo trabalhada agora que tenta enxergar esse elemento escravizado a partir de suas referências ligadas à cultura. Então, tentar entender um pouquinho a cultura dos que vieram para cá, tentar entender aquele escravizado como um agente portador de uma cultura complexa, é muito interessante. Vamos falar então um pouco sobre o bairro de Ramos, né? O Pato, na montagem da exposição, trouxe muito essa referência e eu confesso que eu não tinha tanto essa dimensão da riqueza popular, né, de quantos artistas passaram ali por esse bairro, Pixinguinha, Vila Lobos, né, nomes da nossa mais alta cultura carioca, né? Ramos é um bairro muito interessante, porque Ramos é um bairro que começa a ser formado, né, a partir da ocupação dos subúrbios do Rio de Janeiro no final do século XIX. E a história de Ramos ela é muito vinculada à história do trem. Você não conta a história do subúrbio do Rio de Janeiro sem falar da história do trem, né? É uma história ligada a um sujeito que era um capitão da Academia Militar da Corte, né? 1870, por ali, ainda na época do Império, Luiz José da Fonseca Ramos. E ele adquiriu um sítio na região que depois seria o bairro, o sítio dos Bambus. E era a freguesia de Inhaúma, né? E mais ou menos uns 15 anos depois dele ter adquirido esse sítio, a Estrada de Ferro do Norte, né, a companhia ferroviária, ela previu que os trilhos cruzassem as terras do sítio. E o capitão aceita, contanto que fosse construída ali uma parada de trens. E era a parada do Ramos, né, porque o Ramos era sobrenome dele. E os trens foram se expandindo. E à medida em que o trem ia se expandindo, os trilhos iam adentrando os subúrbios, né? O subúrbio da Leopoldina, Ramos faz parte desse subúrbio da Leopoldina, ao lado de bairros como Penha Circular, Braz de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vila da Penha, Vigário Geral, Manguinhos, Bom Sucesso, Olaria, Penha, tudo é ali, né? do subúrbio da Leopoldina. E aí o que vai acontecer? Com uma série de reformas urbanas que marcaram a história do Rio de Janeiro, a reforma do Pereira Passos no início do século XX, 1904, né? Esse processo de ocupação dos subúrbios, de extensão da cidade, né? De extensão do trem e da formação, enfim, de inúmeros bairros, a partir do loteamento de freguesias, né? Porque o que a gente imagina como subúrbio eram, na verdade, duas grandes freguesias só. A freguesia de Inhaúma, né?
e que era muito importante, que era uma freguesia absolutamente fundamental e que vai dar origem a diversos bairros, como é o caso do bairro de Ramos e tal, e a freguesia que abrangia toda a região ali da Fazenda do Campinho, a freguesia do Irajá, né, que vai dar origem a bairros como Madureira, e o subúrbio vai sendo formado. Né? E Ramos vai adquirindo uma cultura muito, muito peculiar. Né? Ramos tem uma cultura muito ligada ao carnaval, porque a praia de Ramos é um balneário da Baía da Guanabara durante muito tempo. Né? Ela, por exemplo, tinha uma forte tradição em relação ao banho de mar à fantasia, que era uma folia marcante do Carnaval do Rio de Janeiro. Né? Ramos teve, nessa história do Carnaval, inúmeros blocos, a clubes carnavalescos, é muito forte. Ameno Heliotropo, Endiabrados de Ramos, Sai Como Pode, Paixão de Ramos, Paz e Amor, Recreio de Ramos, até chegar ao Cacique de Ramos e a escola de samba Imperatriz Leopoldinense. E é um bairro, portanto, que é muito marcado por essas sonoridades. Ramos é muito ligado à história do samba, claro, mas também à história do choro. Né? É pensar no caso do Pixinguinha, que você citou, o Paulo Moura, um grande clarinetista. Paulo Moura morou muito tempo em Ramos. Né? Ramos está ligado à história do Sovaco de Cobra, que foi um dos botequins, desculpe, mas de choro mais famosos do Rio de Janeiro. Né? O Villa-Lobos gostava muito de ir atrás da namorada, mas também conhecia diversos chorões de Ramos. Então é muito peculiar a história do bairro, essa sonoridade, isso que acontece em Ramos. Até hoje você tem ali, né, manifestações ligadas ao choro, você tem ali um movimento chamado 100% suburbano. A Casa do Pixinguinha, por exemplo, é uma casa que você pode conhecer, você pode visitar. Então essa tradição toda de Ramos, né, ela é bem interessante. É um bairro com uma história, é um bairro muito marcante para a história do samba, para a história do choro e, consequentemente, da cultura do Rio de Janeiro. E para puxar um pouco a sardinha, então, Simas, aqui para as artes visuais, fala um pouco, por favor, sobre Heitor dos Prazeres, né? Que além de pintor era músico, ogã. Então, Exatamente. Fala um pouco sobre essa figura aí. Heitor dos Prazeres é da região da Leopoldina. Aqui dali daquele entroncamento que pega Ramos, que pega hoje Olaria, Bom Sucesso, né? E o Heitor dos Prazeres foi um cara que circulou. Ele sai ali daquela região, ele vai passar muito tempo morando na Praça 11, ali perto do Estácio, vai ter uma ligação também com Madureira. Por quê? Você fala do Heitor, por exemplo, que é um cara dali, daquela região. Ele faz uma coisa mais ou menos inversa ao que o Pixinguinha faz, né? O Pixinguinha, na verdade, ele cresce naquela região central e vai para Ramos, né? O Heitor dos Prazeres vai para a região central, né? Mas eles circulavam. Então, na verdade, o que acontece? Era uma cidade que facilitava a circulação. Essa circularidade do Heitor dos Prazeres que chega e vai encontrar o pessoal da Praça 11, né? De um Pixinguinha que vai. Um outro sujeito muito importante para a história de Ramos foi Mano Décio da Viola, por exemplo, que pouca gente fala. Mano Décio da Viola é um cara de Santa Amaro da Purificação, na Bahia. Ele vem para cá e ele vai para Ramos. E ele começa, inclusive, compondo no Recreio de Ramos, que era um bloco que tinha ali. Depois ele vai se caracterizar mais como um dos grandes compositores da história do Império Serrano. Né? Mas havia uma circularidade. Até porque, quando a gente pensa um Heitor que sai dali e vai para a Praça 11, ou um Pixinguinha que sai do centro e vai para lá, ou um Paulo da Portela, por exemplo, que nasceu na Saúde, sai da Saúde e vai para Oswaldo Cruz, né? A gente tem que entender que essa turma é um pessoal que está vivendo nas 3 primeiras décadas do século XX, né? É um pessoal que está se estruturando ali, se formando ali, né? Um pessoal que está conhecendo a música ali, aquele negócio todo. E é uma turma que viveu numa cidade do Rio de Janeiro que se transformou de uma forma rápida, de uma forma intensa e de uma forma contínua. Porque era um momento em que você loteava os subúrbios, os bairros eram formados, as reformas urbanas aconteciam no centro da cidade, redimensionando cada vez mais a ida de gente para os subúrbios ou subir os morros. Né? A Cidade Nova, ela vira uma zona boêmia da maior importância, que tem como epicentro a Praça 11.
né, que vai ser um dos berços para o surgimento da cultura do samba. Mas é uma cidade, então, que vai se transformando de uma forma muito rápida, sobretudo entre 1904 e 1930, 32 por aí, né? Depois vai ter um outro surto de grande crescimento quando, já nos anos 40, você destrói a Praça 11 para abrir a Avenida Presidente Vargas e tal. Então, essa dinâmica, ela faz do Rio de Janeiro, né, uma cidade que tem essa peculiaridade. Outro detalhe que eu acho interessante dizer, o Heitor dos Prazeres participava muito disso, Pixinguinha participava, Ismael Silva, Cartola iam muito para lá. O bairro de Ramos é muito marcado também pela importância que teve para a cultura do Rio de Janeiro a Festa da Penha. Porque, para quem não conhece, a gente está falando aqui, de repente, algumas pessoas não conhecem aquela região, você tem ali tudo muito junto. Né? Olaria está do lado de Ramos, que está do lado da Penha, é tudo muito próximo ali. Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma coisa muito, muito peculiar. A Festa da Penha, ela dimensiona aquela região toda de uma forma muito intensa. E a Penha foi, durante muito tempo, a antessala do Carnaval do Rio de Janeiro. Né? Então não dá para falar do bairro de Ramos sem falar da Festa da Penha. Outro detalhe que eu acho muito interessante, o bairro de Ramos é muito marcado pela presença da comunidade cigana do Rio de Janeiro. Porque os ciganos do Rio de Janeiro, você tem presença de cigano no Rio de Janeiro desde o período colonial, que a gente fala dos ciganos. Esses ciganos ocuparam, por exemplo, durante muito tempo a região do Campo de Santana, que foi até conhecida em antanhos como Campo dos Ciganos. Depois passaram muito tempo no Rocio, naquela região da atual Praça Tiradentes. Foram para a Cidade Nova, a presença de ciganos na Presidente Vargas, na Praça 11 era muito forte. Quando a Presidente Vargas começa a ser construída, esses ciganos vão embora. E a gente tem relatos sobre a história dos ciganos do Rio de Janeiro, dizendo que essa comunidade dos ciganos ela foi muito forte no bairro do Catumbi e foi uma turma muito forte exatamente para a região de Ramos. Tanto que quando a Imperatriz Leopoldinense é fundada em Ramos, né, em 1960, o mentor da fundação da Imperatriz, o cara que talvez tenha sido mais importante para a história da escola, Oswaldo Macedo, era um médico de origem cigana e que era vinculado aos ciganos que foram a Ramos. João da Baiana, que conviveu com essa turma toda, com Pixinguinha, com Donga, com Heitor, né, com esse pessoal todo, o João da Baiana, quando perguntavam para ele onde é que ele tinha aprendido aquele pandeiro que ele tocava e tal, dentre outras coisas, ele falava que conviveu muito com os ciganos, aqueles ciganos da Praça 11 que depois vão para a região de Ramos. Então você veja como as culturas vão circulando no Rio de Janeiro. Né? A circularidade de culturas é fascinante. E você vai definindo a cidade a partir desses aspectos. A gente que está muito acostumado a tentar ver a história do Rio de Janeiro só a partir de uma lógica ligada à cidade maravilhosa, à cidade de praia, né? A cidade da Zona Sul. Pô, mas quando você começa a estudar a história do subúrbio, das culturas dos subúrbios, né? Como o Lima Barreto dizia, gostava de falar no plural, né? Subúrbios e não subúrbio, mas você encontra coisas absolutamente fascinantes. A gente vai dar um mergulho, né, numa história da cidade que é muito interessante. E Simas, fala um pouco para a gente sobre o conceito da cultura de diáspora, né? Tão importante para entender a composição dessa identidade carioca, né? Ou pelo menos a maneira como a gente entende a cultura popular brasileira como um todo e carioca, sem dúvida nenhuma. E aí seria interessante uma perspectiva também sobre a dinâmica do espaço, né? No território, no Rio de Janeiro do início da República, num contexto hostil, né, de início do século XX. Então, como é que essas manifestações encontravam força e espaço para acontecer, para as pessoas se encontrarem, enfim? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que partir aqui, agora a gente tem que fazer um mergulho conceitual, que é um mergulho que me parece fundamental para a compreensão do processo. A gente tem primeiro que trabalhar com o conceito de diáspora, e com o conceito de culturas de diáspora. Né? No meu trabalho, sobretudo na reflexão como historiador,
Esses são dois conceitos fundamentais. Por quê? O que seria isso? Quando a gente fala de diáspora, a gente está falando de dispersão, né? A diáspora é, a rigor, por definição, um translado forçado, né, de um grupo humano de uma área para outra. Então, isso configuraria uma diáspora, né? Diásporas são forçadas. E se a gente vai falar do Rio de Janeiro, falar do Brasil, mas do Rio de Janeiro particularmente, mas vale para o Brasil inteiro, a diáspora mais impactante da nossa história é a diáspora africana. Isso aí a gente não pode ter dúvida nenhuma. Mas o que acontece? A diáspora, esse translado, né, forçado, esse sequestro, porque quando a gente fala de tráfico negreiro, é eufemismo para o sequestro. Você sequestrar a gente do outro lado do Atlântico e trazer para cá para sustentar a economia agroexportadora, enfim. Mas o que ocorre? Toda diáspora é um fenômeno de aniquilação, de laço de identidade, é um fenômeno de aniquilação de referências culturais, é um fenômeno de aniquilação de redes de proteção social. A diáspora, ela dispersa, ela quebra, ela mata sociabilidades. A diáspora tem, né, esse projeto de horror. Então, o sujeito que é tirado de seu grupo de origem e ele é vendido como escravizado para um outro continente, né, ele teve seus laços de sociabilidade cortados, ele teve os seus laços de redes de proteção social cortadas, ele, portanto, é um sujeito que está desgarrado da experiência do grupo. Aquilo tudo foi perdido. Mas aí é que vem o detalhe que me parece que é a chave para pensar em cima dessa questão muito boa que você colocou. Por quê? Porque se toda a diáspora é um fenômeno de dispersão, toda a cultura de diáspora faz o inverso disso. Toda a cultura diaspórica é um fenômeno gregário. Então, a cultura de diáspora, ela tenta reconstruir os laços que foram perdidos do lado de lá do Atlântico. Né? Então, se você tem a diáspora como uma violência que dispersa, ela vai dispersar tudo isso, a cultura de diáspora agrupa. E aí você pode observar que se a gente faz uma lista de manifestações da cultura de diáspora no Brasil, ou mais particularmente, se for o caso, no Rio de Janeiro, né, você vai ver o seguinte: a malta de capoeira, o cordão carnavalesco, os zungus, que eram casas em que os negros e negras se reuniam em torno da comida, sobretudo do angu, né, enfim, que eram muito comuns no Rio de Janeiro, os zungus, os terreiros de candomblé, tanto do candomblé que a gente chama de Angola, como do candomblé queto, né, que cultua os orixás, como o candomblé do Jeje, como a gente costuma dizer. Então, se você pega terreiro, escola de samba, malta de capoeira, cordão carnavalesco, todas essas instâncias são coletivas. Você não tem cultura de diáspora que seja centrada no indivíduo. A cultura de diáspora, na verdade, ela é centrada na reconfiguração de um grupo. Quando você pega, por exemplo, uma escola de samba é um exemplo contundente de sociabilidade construída pelos descendentes de pessoas que foram escravizadas aqui. Né? Eu gosto sempre de lembrar que o Cartola dá uma entrevista, numa certa ocasião, o Museu da Imagem e do Som fazia muitas entrevistas interessantes, e a pergunta que se faz ao Cartola é de onde ele vinha. Cartola, de onde você vem? Olha, em relação à família de origem africana, o Cartola não tinha como dizer, porque veio da onde? O antepassado do Cartola chegou aqui como escravizado, mas ele vinha de onde? Vinha do Congo, vinha de Moçambique, né? Vinha da Guiné, vinha do Golfo do Benin, não sabia. E aí quando perguntam para Cartola, Cartola, de onde você vem? Ele dá uma resposta que aparentemente é simples, mas é uma resposta que guarda um potencial para a gente estudar que é impressionante. O Cartola vira-se e diz o seguinte: eu venho de Mangueira. Você observa então que Mangueira representa para o Cartola a construção de tudo isso. É o laço de identidade, é a rede de proteção social, é a construção de sociabilidades,
Então, isso é fundamental das culturas de diáspora. Isso tem que ficar muito firme para a gente. É tentar entender que se a diáspora é uma violência que desagrega, as culturas de diáspora são empreendimentos inventivos de reconstrução da vida no precário. E aí, o que eu acho que é a chave para estudar essa cidade do Rio de Janeiro, essas culturas, em cima do que você sugeriu? Quando você termina a monarquia e a república é proclamada, o fim da monarquia e o início da república coincidem, né, com o processo de desagregação da escravidão, do fim da escravidão no Brasil. Na verdade, não coincidem porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Ao abolir a escravidão, a monarquia perdeu o apoio dos barões do café, escravocratas e tal. Mas o que vai ocorrer, né? Essa república recém-instaurada, ela teve um projeto muito evidente em relação aos descendentes dos africanos escravizados. O projeto da República era um projeto de branqueamento racial. A gente tem uma vasta documentação que mostra isso com muita clareza. Você tinha um projeto de branqueamento. A República pensou o branqueamento de uma forma muito contundente. Esse branqueamento, é importante dizer isso, aprofundar essa questão para dar uma resposta mais completa, esse branqueamento não era só um branqueamento físico expresso na cor da pele. Existiu isso. A eugenia dizia que você tinha que, na verdade, eliminar os elementos africanos e indígenas da cor da pele do brasileiro, né? Então você tem alguns eugenistas que diziam que, ao longo das décadas, com a chegada dos imigrantes europeus, a cor da pele do brasileiro ia ser limpada, era a expressão racista que eles utilizavam. E depois de algumas gerações, o Brasil seria eminentemente branco. Mas é importante dizer, para essa perspectiva que a gente está conversando aqui, e até para entender um pouco essas conexões Moçambique-Ramos, mas é importante dizer o seguinte: esse projeto de branqueamento não se limitou à questão da cor da pele. Ele também é um projeto de branqueamento que opera no campo do simbólico. E opera no campo do simbólico como? A República criou mecanismos, inclusive jurídicos, um dos exemplos é a Lei de Vadiagem, né? Com o objetivo de desqualificar, com o objetivo de perseguir e com o objetivo final de eliminar das referências da cultura brasileira os traços africanos e indígenas. Isso é muito importante da gente firmar. Por quê? Porque você pode perfeitamente dizer o seguinte: olha, fulano não é racista, porque ele não tem problemas com índios, com negros, mas se ele desqualifica os elementos das culturas afro-indígenas, ele está operando no campo desse racismo simbólico. Então a República fez de tudo, para estrangular as manifestações de um Rio de Janeiro profundamente africano, perseguindo as religiosidades, perseguindo as espiritualidades, perseguindo as sonoridades, o caso do samba, o caso dos batuques, né? Isso aconteceu de uma forma muito intensa. Além de tudo isso, a cidadania formal simplesmente não foi acessível à esmagadora maioria dos descendentes de africanos. Você não abriu o espaço formal do exercício da cidadania nos parlamentos, né? O mercado de trabalho formal, isso estava fechado. Então, o que é fascinante? Daí vem a minha reflexão e a linha aqui que eu estou tomando para fazer essa explanação, né? Daí vem a relevância daquilo que eu chamo de cultura de fresta. Ou seja, essas culturas ligadas, né, ao samba, essas culturas ligadas aos candomblés, essas culturas ligadas à capoeira, às casas de angu, essas sociabilidades pretas do Rio de Janeiro, né, elas vão ter que operar na fresta. Porque é você imaginar que a República ergueu um muro. Há um muro de concreto que visa fundamentalmente impedir as manifestações das culturas africanas e indígenas aqui. Mas todo muro tem as suas frestas, né? Todo muro tem as suas brechas, enfim. E o que me parece muito interessante e fascinante para a gente pensar
como essas culturas, como a cultura do samba, como a cultura da capoeira, né, como a cultura que se expressa na construção de sociabilidade a partir do botequim, né, como a cultura do choro, como essas culturas foram operando nas frestas e foram criando estratégias muito interessantes para conseguir, em certo sentido, exercer de uma forma não formal, né, a cidadania. Parece uma coisa meio redundante, a forma não formal, mas é isso mesmo. Por quê? Cidadania, a rigor, é você criar conexões com a cidade, é você ser ativo nos debates sobre a cidade. Então, se essas populações não tiveram acesso ao parlamento, se essas populações não tiveram acesso às universidades, né, essas populações exerceram o direito à cidade de outras formas, exatamente em cima das culturas de fresta. Essa é a chave que a gente tem que trabalhar. Então, daí a relevância do carnaval, daí a relevância da festa da Penha, daí a relevância de se estudar as festas populares do Rio de Janeiro, daí a relevância de se estudar as culturas de rua, como é que as ruas eram praticadas pela cidade, né? Como é que o carioca praticou, eu gosto de dizer isso, né? Como tornou a rua prática, como é que ele se apoderou da rua para criar um certo caldo de cultura. Então, isso para mim é decisivo. Por isso, quando você faz essa pergunta sobre como essas culturas se manifestaram, elas não se manifestam pela via institucional, porque essa estava fechada. Elas acabam operando nas frestas do poder constituído. Elas acabam operando nessa porosidade, nessa brecha que você tem ali. E é assim que elas vão definindo o Rio de Janeiro. Agora, para concluir essa resposta, é tão potente esse tipo de coisa que isso acaba sendo o elemento definidor da cultura da cidade. Eu lanço aqui, para quem está ouvindo a gente, por exemplo, uma indagação, né, para quem quiser refletir depois, pensar em cima disso. Se você tira da cultura do Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro como um todo, as referências da cultura africana, a cidade do Rio de Janeiro, mais particularmente, se é muito forte, né, vai sobrar o que da cultura do Rio de Janeiro? O que você tem para apresentar? Então, praticamente todas as construções de cultura do Rio de Janeiro, as mais arrojadas, as mais interessantes, as mais sofisticadas, aquelas que marcam mais as nossas experiências, elas são oriundas da presença dos africanos e de seus descendentes. Esse é o detalhe crucial. Você vai tirar o que da cultura do Rio de Janeiro? Vai tirar o samba? Vai tirar a bossa nova, que é uma maneira de se tocar samba? Vai tirar uma forma peculiar que nós encontramos de jogar bola? Vai tirar a capoeira? Vai tirar a escola de samba? Vai tirar o carnaval de rua? Né? Não vai ter, você acaba com a cidade. Então, nós somos uma cidade profundamente marcada no campo da cultura por esse elemento civilizatório afro-brasileiro e, particularmente, afro-carioca. Eu acho que é por aí. Isso me remeteu há pouco tempo, acho que semana passada, você publicou uma conversa sua, eu não me lembro exatamente com quem era, mas em que você fala de um conceito muito forte, muito interessante do carrego colonial, como um axé mal assentado aqui. Fala um pouco para a gente sobre isso, porque acho que tem a ver um pouco com essa fala toda e com o que a gente está vivendo, né, hoje, nesse presente. Enfim. O carrego colonial é um conceito que está muito desenvolvido num livro chamado Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macumbas, e esse livro eu escrevi em parceria com Luiz Rufino, que é um pedagogo da maior relevância, meu parceiro também em outro livro chamado Flecha no Tempo, que tem um trabalho maravilhoso chamado Pedagogia das Encruzilhadas. Então eu e o Rufino temos um trabalho de reflexão comum, né? Comum que eu estou dizendo no sentido de comungar as reflexões. A gente trabalha muito junto também, a gente tem muita coisa junto. E a gente pensou uma série de conceitos juntos, culturas de síncope, exusíaco oxalofânico, carrego colonial, ebó epistêmico, padilhamento dos corpos, tudo isso. E quando a gente fala do carrego colonial, nas sapiências, né, nas religiosidades, enfim, espiritualidades afro-indígenas, o carrego é a carga mesmo, é aquilo que é pesado, né? E nós trazemos esse carrego colonial, que é a carga da escravidão,
que é a carga da opressão, é a carga do patriarcado, é a carga da domesticação dos corpos. Isso é o projeto colonial, é a carga da catequese, que tenta anular diversas outras espiritualidades e diversos outros saberes. Então isso é um carrego, né? É o carrego mesmo do Estado colonial. Por quê? Porque o colonialismo acaba quando o Brasil fica livre de Portugal. Deixamos de ser colônia. Mas a colonialidade, ela não acaba. Isso é importante dizer. Quando a gente fala de colonialismo, a gente está falando de um fenômeno datado, o período em que fomos colônia. Colonialidade é o que existe até hoje e permanece dessa lógica colonial. Então é o patriarcado heteronormativo, né? É o imaginário da catequese cristã que tenta anular outros saberes e experiências de espiritualidade. Isso tudo é o carrego colonial, a domesticação dos corpos, né? E quando a gente fala de axé, a gente está falando de uma questão que é muito séria para as espiritualidades afro-brasileiras, porque há um elemento muito forte nas religiosidades africanas, sejam elas da costa do Congo, sejam elas da Nigéria, Benin, sejam elas do antigo reino do Daomé, enfim, mas que é a necessidade de você adquirir o tempo inteiro força vital, né? O axé é a força vital. E essa força vital você adquire a partir da interação com tudo que está próximo a você. Você adquire a partir da interação com a natureza, né? Você adquire força vital a partir da interação com o alimento que você prepara para que você possa comer. A força vital está presente em objetos que são consagrados, sacralizados, né? Mediante rituais. Então você tem o axé como um elemento crucial, a força vital. O axé disperso é quando realmente a coisa começa a desandar. Por quê? Porque quando você não alimenta a sua força vital, quando você não busca esse fortalecimento, que pode acontecer de inúmeras maneiras. Às vezes, você escutando uma música, você dançando, né? Você está adquirindo força vital, você está alimentando essa força vital. Agora, quando essa força vital vai murchando, a gente costuma dizer que o axé foi disperso. Por quê? Porque aí você vai perdendo vivacidade. E você começa a viver uma experiência de mortandade, né? Na lógica dos saberes afro-indígenas, a vida, do ponto de vista fisiológico, respirar, estar com as funções vitais e tal, né? Você pode estar vivo, mas você pode estar em estado de mortandade, ou seja, você pode estar com esse axé disperso e diante dessa dispersão você perde a força. A rigor é como se você fosse um morto em vida, né? Esse é um detalhe interessante. E, ao mesmo tempo, existem aqueles que já morreram do ponto de vista da biologia, da fisiologia, mas eles continuam sendo lembrados, continuam sendo cultuados pela memória das gerações. É o culto ao ancestral. Então, em certo sentido, esse ancestral que é mencionado, que é lembrado, ele está vivo. A gente lembrou hoje aqui, falamos de Heitor dos Prazeres, falamos de Pixinguinha, falamos de Mano Décio da Viola, né? Falamos de Villa-Lobos. Isso é uma maneira de você manter esse ancestral vivo. Esse é um elemento crucial. E a gente dispersa axé. A gente dispersa axé quando destrói o Maracanã, por exemplo, para construir uma arena moderna, né? Acabando com uma marquise que era um patrimônio mundial da arquitetura. A gente dispersa o axé quando suja o rio, a gente dispersa o axé quando derruba a mata, a gente dispersa o axé, né, quando é descuidado em relação à memória da cultura brasileira. Então, tudo isso é fenômeno de dispersão, tudo isso vai operando no campo da mortandade, né? E tudo isso é obra desse carrego, dessa carga colonial, né, que pensa o Brasil dentro dos pressupostos que eu mencionei. Pensa o Brasil ainda como um imenso latifúndio que tem que ser controlado por uma meia dúzia, né, de homens heteronormativos, brancos. Esse é o detalhe. Então, o carrego colonial é isso. E para se livrar desse carrego colonial, a gente tem que ter táticas de sobrevivência, né, táticas de fresta, trabalhar muito esse campo da cultura para adquirir essa força vital.
Isso é muito importante num momento de dispersão como esse que a gente está vivendo, né? Manter as coisas minimamente potentes, restituir a força vital, buscar o axé, falar da cultura, falar das cidades, falar de todas essas coisas, falar dos ancestrais, isso é crucial. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Maravilha, sim, mas a gente está caminhando aqui para o final e eu fico assim ansioso para que essa quarentena passe e você possa vir a Paraty. Acho que você vai ser muito bem-vindo aqui. Vai ser muito bem-vindo mesmo. Tem muita gente que eu tenho certeza que vai estar amando ouvir esse episódio. E para finalizar, sim, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa quarentena, esse isolamento, reforçar um pouco a importância das pessoas estarem, né, trabalhando o seu axé dentro de casa, apesar disso levar as ruas vazias, que tem uma certa contradição nisso, mas é o momento, né? É o que pede essa circunstância louca aí que a gente está vivendo, né? É curioso, né? Porque essa quarentena vem pouco depois de um livro que eu lancei e que se chama, curiosamente, O Corpo Encantado das Ruas, né? E que, de certa forma, é um diálogo que eu proponho com o João do Rio, né? Que escreveu A Alma Encantadora das Ruas há 100 anos, enfim, né? A Alma Encantadora das Ruas faz 100 anos no ano que vem, o livro centenário, e eu escrevi O Corpo Encantado das Ruas. Nesse Corpo Encantado das Ruas, eu já detecto que faz bastante tempo que as ruas elas têm agonizado, né? Então acho importante a gente fazer a reflexão que essa quarentena ela não representa o início, digamos, de uma certa perda de potência da rua, não. As ruas vinham perdendo força. Por quê? Porque a rua, como espaço de construção de sociabilidade, ela vem perdendo espaço cada vez mais como a rua vista como simplesmente um ponto de passagem. É uma rua que preza muito mais pela lógica do automóvel do que pela lógica do encontro. É uma rua que preza muito mais pela necessidade de você criar caminhos para circulação de mercadoria do que você pensar a rua a partir de um espaço onde as pessoas podem se encontrar para produzir incessantemente cultura. Então já havia essa certa agonia da rua que vinha se desenhando, né? E até que vem a quarentena e vem essa situação toda que a gente está vivendo. Eu acho que primeiro, se a gente tiver que tirar alguma experiência positiva disso, porque eu não sou daqueles que também acha que a gente tem que ficar tirando experiências positivas, era muito melhor que não tivesse acontecido nada disso, evidente, eu não vou aqui ficar fazendo um discurso aqui raso, né? Numa autoajuda rasa, dizendo, olha, não, porque não é por aí. É um problema, é um horror, é uma experiência de trauma que a gente está vivendo. Mas eu espero, pelo menos, que isso sirva para redimensionar, né, a vida em comunidade nas cidades, em qualquer cidade, da menor a maior. Porque nós embarcamos num ritmo muito louco, que é um ritmo dado fundamentalmente pela produção e pelo consumo, né? Então, o elemento humano nesse processo, ele foi um elemento sendo solapado por tudo isso, né? A gente assiste a estratégias de gerenciamento da vida, como se a vida pudesse ser encapsulada, né, em estratégia de gerenciamento. Você imagina isso, é muito louco. Então, se a gente conseguir, pelo menos, alimentar, né, esse desejo de construir sociabilidade, esse desejo de fortalecer força vital, cuidar da sanidade, que é uma coisa muito importante nesse momento, né? E é muito interessante porque eu tenho, por exemplo, ouvido muita música, tenho lido, eu estou escrevendo também, concluindo o livro por agora, né? E é curioso porque eu já vi gente me dizendo o seguinte, que a quarentena provou que você não precisa do carro. Precisa do carro, né? O carro está encostado na garagem. Mas você precisa da cultura, você precisa do livro, você precisa da música. Porque sem o carro você sobrevive. Mas numa circunstância como essa, sem a música, sem o livro, né? Sem a escrita, sem a cultura de uma forma geral, você imagina o desespero que seria isso. Então buscar essa vitalidade. Porque quando você ouve uma boa música, você está restituindo o seu axé. Esse conceito de axé transcende campo religioso, não é uma questão religiosa, é uma questão mesmo de exercício de vida. Então você vai ouvir um pixinguinha, você vai ouvir um bar, né? Você vai ouvir uma ciranda, você vai ouvir... Isso é axé,
é axé. Na verdade, você está incorporando o axé à sua experiência, né? Você vai ouvir um samba, você vai ouvir um Chico Buarque, você vai ouvir um choro, você vai ouvir um maracatu, você vai escutar alguma coisa nesse sentido. Isso acaba te dando mais vitalidade para que você possa passar por essa situação de trauma, né? Então eu espero que a gente redimensione isso, porque é o que eu costumo dizer, inclusive falei nesse livro Corpo Cantado das Ruas. Eu acho que não é mais nenhuma questão de resistência. A resistência é pouca, é uma questão mesmo de reexistência, ou seja, a gente pensar em formas mais ousadas para continuar existindo, né? Aí eu acho que a gente tem que atuar. Isso é muito importante. E vou repetir para deixar aí uma mensagem final. Eu acho que nós temos que estar muito, muito imbuídos da necessidade de perceber que a cultura tem sido, nesse transe que a gente está passando, nesse momento difícil, um elemento fundamental para a manutenção de sanidade e para que a gente tenha essa força vital constantemente renovada. Cultura não é supérfluo, cultura é um elemento crucial para qualquer sociedade, para qualquer grupo que se pretenda são. Cultura é sanidade, cultura é saúde. Eu acho que é muito importante deixar isso bem explícito. Maravilha, Simas. Eu, então, aqui em nome do Sesc Paraty, agradeço a sua participação, as suas palavras. O Sesc Paraty é um centro cultural muito voltado para a cultura popular. Paraty é uma cidade privilegiada nesse sentido. A gente tem aqui o Quilombo do Campinho da Independência, o Quilombo do Cabral, as aldeias guaranis, as comunidades caiçaras. Então é uma amálgama, de certa forma, ainda viva, né, das manifestações populares. Espero que em breve você esteja por aqui e possa vir conhecer o nosso trabalho e também, claro, fazer alguma fala, que o que não falta é fala para ser feita. Tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez pela participação e tamo junto. Obrigado, Antônio. Agradeço de novo ao Sesc e de antemão já estou aceitando o convite, passando isso tudo. A gente se encontra aí em Paraty, tá bom? Muito obrigado, abraço e saúde para todo mundo. Valeu! Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparati.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!